tema da minha mensagem hoje é gratidão pela disciplina que vem de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, Jonas capítulo 2, verso 1. Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, como poderei ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra me aprisionou para sempre com as suas trancas. Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. Verso 7. Eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças, pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordem ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Até aí, tá bom, olha para cá. Veja, isso aqui não foi um homem pensando em uma frase bonita de efeito para escrever para que nós pudéssemos ser influenciados hoje. Isso aqui é uma oração. Eu sei que, por vezes, você pensa assim, olha, eu não sei como orar. Ora, basta você ler a oração de Jonas, você ler os Salmos, ali vocês veem pessoas comuns como nós, em momentos de aflição como Jonas, orando, buscando a Deus, buscando ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer também. Os irmãos devem se lembrar aqui do contexto, né? A graça de Deus, ela perseguiu Jonas de forma incansável, mesmo ele sendo um desobediente, mesmo ele fugindo de Deus. Lembra? Era para ele ir para Nínive, ele desce a Jope, pega o caminho oposto, vai para Tarsis. Se ele levaria ali, tinha uma distância de 800 quilômetros, né, de onde ele estava até Nínive, ele pega 3.500 quilômetros, caminho contrário. Mais de 4.000 quilômetros no total, fugindo de Deus. E ainda assim, a graça de Deus o alcança com misericórdia e livramento. E vocês repararam aqui? Jonas, em sua oração, ele não pede por livramento? Mesmo passando o perrengue de ser lançado ao mar, estar dentro de um peixe, a oração dele é essa, de dentro do peixe. Ainda assim, você não vê ele orando por livramento. Você não vê súplica, você não vê pedido, você não vê nada dessas coisas. Mas, no momento de maior dificuldade, ele agradece. Ele ainda consegue orar com o coração grato, porque ele sabia que até aquela circunstância difícil a qual ele estava passando, ele sabia, Deus está aqui no controle. Tudo isso que está acontecendo não foge da vontade do meu Deus. Deus ainda está controlando todas as coisas. E se nós vermos aqui, nós vamos ver ações de graças, vamos ver ele fazendo, né? Olha, faço voto com o Senhor também. Tudo por conta de saber que todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor, inclusive aquela circunstância. E veja, aqui talvez tenha um dos princípios mais importantes que eu e você devemos levar por toda a nossa vida. Jonas, o que trouxe esperança ao coração de Jonas no momento mais difícil ao qual ele passou, não foi o simples fato dele ter lembrado de um culto abençoado onde ele chorou rios de lágrimas. Não foi isso. O que trouxe esperança a Jonas no momento mais difícil de sua vida, não foi lembrar da oração poderosa de um pastor que meteu a mão na cabeça dela e disse, em nome de Jesus. Não. O que trouxe esperança a Jonas no momento mais difícil de sua vida, não foi lembrar das boas obras que ele tinha praticado, mas o que trouxe esperança a Jonas no momento de maior crise ao qual ele passou, foi lembrar do que a palavra de Deus dizia. Lembrar do que ele tinha aprendido, de como ele conhecia Deus, de quem Deus era. O conhecimento da palavra é fundamental para que eu e você venhamos a passar por momentos difíceis, de tribulação e de angústia nessa vida. Porque pode ter certeza, no momento de tribulação, de dor, de doença, do luto, a única coisa capaz de te fazer permanecer firme é o conhecimento da palavra. Eu, nos maiores momentos de mais tristeza da minha vida, a única coisa que conseguia me consolar é eu lembrar. Eu vinha vagamente lembrando, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Eu lembrava que a minha vida estava no controle do Senhor. Eu lembrava que os meus filhos estavam no controle do Senhor. Eu lembrava que a minha esposa, antes de ser minha esposa, era filha do Senhor. Então eu ia lembrando de passagens da Escritura, e mesmo em meio à tribulação, ainda assim, eu conseguia ter paz. Porque apenas a palavra do Senhor pode nos trazer paz em momentos de angústia. Por isso é fundamental. Eu preguei domingo, né, sobre oração também. É fundamental que você leia a Escritura e ore a palavra do Senhor. E como eu citei domingo, uma vez perguntaram para a A.W. Tozer o seguinte: o que é mais importante? A leitura da palavra ou a oração? E ele respondeu assim: qual asa é mais importante para um pássaro? A da direita ou a da esquerda? Ora, ele precisa das duas, da mesma forma que nós precisamos das duas. No fundo do poço, no limite do desespero, Jonas começa a relembrar sobre a palavra do Senhor. Porque se você ler a oração dele aqui, você vai ver, bem parecido com o Salmo 30, e tem inúmeros pedaços de outros salmos também. Ou seja, na aflição, o que salvou esse homem foi lembrar aquilo que Deus tinha dito, quem Deus era, o que Deus tinha feito, e aquilo que Deus também poderia fazer. É tão certo que Lamentações, capítulo 3, versículo 21, vai dizer assim: quero trazer à memória o que me dá esperança, ou o que pode me dar esperança, né, nessa versão, século 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha o que Jeremias está dizendo. Lembrando, Lamentações é um livro de choro, de lamento por conta de Deus estar punindo o seu próprio povo por conta do pecado. E lamentando, Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Exatamente o que você precisamos fazer. Nos dias de luta, de angústia, de aflição, trazermos à memória que nos dá esperança exatamente o que Jonas está fazendo. Na hora que o desemprego bater a porta, que você receber notícias que você nunca gostaria de receber, a única coisa que vai consolar você, que vai te fazer manter, que vai manter você de pé, mesmo em meio aos vendavais, é você lembrar de quem Deus é, do que Deus disse, de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele pode fazer. É a única opção. Se no capítulo 1 nós vimos os marinheiros orando aos seus deuses, aqui no capítulo 2 nós vemos Jonas orando ao seu Deus. E você percebeu o primeiro versículo, como ele diz, né? Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Eu gosto do pronome possessivo aqui, seu, porque saber que há um Deus que controla todas as coisas é importante, óbvio que é. Saber que esse Deus que controla todas as coisas é seu Deus faz toda a diferença. Uma coisa é eu e você conhecermos o Salmo do pastor, o Salmo 23. Outra coisa é eu e você conhecermos o pastor do Salmo. Isso não é apenas um jogo de palavras. Faz toda a diferença. Eu fui católico uma vida inteira e eu lembro que onde eu trabalhava tinha quadros com salmos, santos e várias coisas. E eu decorei o Salmo 23, decorei o Salmo 91 e mais um monte de coisa lá. Mas ali eu conheci apenas o Salmo do pastor. Depois de muitos anos, eu fui de fato conhecer quem era o pastor do Salmo. Isso faz toda a diferença na minha e na sua vida. Eu quero, com base nisso, passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro, por favor. Miguel, aumenta um pouquinho o retorno aqui para mim. Só um pouquinho, vermelho. Alô, alô, som. Aí, melhorou. Primeiro princípio, nossa angústia pode nos levar à presença de Deus. O versículo 1 novamente vai dizer assim: do ventre do peixe Jonas orou ao Senhor seu Deus. Na versão Almeida Revista e atualizada, vai dizer: então, no ventre do peixe, Jonas orou. Então, ou seja, no momento de angústia. Porque, por vezes, vai ser necessário chegarmos no fundo do poço para que venhamos a buscar a Deus. Eu, pelo menos, eu não conheço. Se conhecer, você vai vir depois. Você conhece alguém que ganhou na loteria e sentiu uma vontade imensa de ir para a igreja? O cara acabou de ganhar milhões. Agora eu vou para a igreja. Não vejo a hora de dar o dízimo. Primeira coisa que eu quero fazer. Você não vê. Agora, se eu te perguntar, você conhece pessoas que estavam passando por momentos terríveis?
e que aquilo ali a fez buscar a Deus, todos aqui conhecemos, inclusive muitos de nós. No momento de angústia. No momento de angústia, Jonas orou, Jonas buscou a Deus. E veja, olha no capítulo 1. A Bíblia vai dizer que Jonas, ele foge do Senhor sem orar. Deus diz, levanta-te, dispõe-te, vai a Nínive. Ele não ora e foge. Ele vai a Jope, não ora. Dali ele paga uma passagem, vai para o caminho oposto, para Tarsis, sem orar, sem pedir direção a Deus, não quer saber de Deus falar com ele, coisa nenhuma. No meio da tempestade, nós vemos Jonas fazendo o quê? Orando? Não, dormindo. Nem quando Jonas foi sorteado e jogado ao mar, ele orou. Orou apenas quando estava no ventre do peixe. Orou quando a angústia apertou. Ele orou no limite da desgraça e da aflição. É para você ver o sofrimento, por vezes. Ele tem esse poder, né? Quebranta o ser humano. Nós somos outras pessoas depois que passamos por aflições, por angústias, outras. Só que o sofrimento, ele tem um duplo poder. Em que sentido? Imagina o sol. E você coloca aqui a cera e você coloca a argila. O mesmo sol, dependendo do objeto, ele causa reações diferentes. O sol na argila vai fazer com que ela endureça cada dia mais, até que seque, vire pedra. O mesmo sol na cera vai fazer com que ela se derreta, a ponto de virar óleo líquido. A diferença está no agente? Não, está no material. O sofrimento, ele vem por vezes na vida do ser humano e duas atitudes também acontecem. Você sabe, né? Diante da aflição, da dor, do luto, do desespero, da enfermidade, duas coisas podem acontecer conosco. A primeira, como a argila, endurecermos o coração. Quantas pessoas que eu já vi passarem por aflições, sumirem da igreja e não quererem mais saber de Deus. Como assim? Deus existe e meu filho morre. Não, não pode. Outras pessoas que passaram pela mesma dificuldade, pelo mesmo sofrimento, diz assim, Deus levou meu filho, que ele tenha misericórdia da minha vida e não leve a mim também. Porque, convenhamos, fica bravo com Deus que fez os céus e a terra e tudo que neles há. É loucura, é ou não é? Quem és tu, ó Deus? Cuidado, cuidado. O sofrimento na vida do cristão não é para trazer apenas coisas más, mas o sofrimento para nós visa nos quebrantar, nos humilhar, nos colocar de volta no caminho. Não estranhe se o sofrimento de Deus vier sobre a sua vida. Muitas vezes acontece para que Ele possa nos reconduzir aos caminhos dEle, aos caminhos de obediência. Não era exatamente isso que estava acontecendo com Jonas? Jonas desobedece, some, então todo esse sofrimento, essa angústia sobrevém a ele. Com qual objetivo? Para que ele pudesse ser obediente novamente. As dificuldades, elas vêm para que nós busquemos o Senhor em oração e possamos obedecê-lo. E a oração de Jonas, veja, não foi uma oração que nasceu da afeição a Deus. Não, não foi. Foi uma oração que nasceu da aflição da circunstância, dos problemas, das dificuldades que ele estava passando. Você sabe, você pode orar de qualquer lugar, né? Estávamos falando aqui no pequeno grupo essa semana, justamente disso. Orar sem cessar não significa necessariamente que você precisa estar de joelho o tempo todo, mas em espírito orando, né? E dirigindo o carro, de preferência de olho aberto, claro, né? E dirigir carro. Senhor, já era. Mas você pode fazer isso lavando vasilha, tomando banho, correndo. Eu, por vezes, de manhãzinha, 6 horas da manhã, eu estou orando e correndo, fazendo atividade física, não há problema. Você pode orar estando num avião, ou você pode orar estando no ventre de um peixe. Você pode orar de qualquer lugar. O mais importante, sabe o que é? A quem você ora. A quem é direcionada a sua oração. Igual os marinheiros do capítulo 1 estavam orando aos seus deuses. Jonas estava orando ao seu Deus, o único Deus verdadeiro. E a oração, ela não é um mero exercício de bem-estar psicológico. Não é meditação. Eu oro porque eu fico zen. Não é assim. Às vezes você ora, você fica angustiado, atribulado. Mas a oração, ela é muito mais que fazer um exercício espiritual que acalma os vendavais da vida. Oração é um coração quebrantado, aflito e angustiado.
Buscar um Deus que tudo pode. Buscar um Deus que tem todo o poder. Buscar um Senhor que tem poder absoluto sobre todas as coisas. Isso é orar. É por isso que no Salmo 150 o salmista diz: invoca-me no dia da angústia, te responderei, te livrarei, e tu me glorificarás. Eu e você não precisamos chegar em níveis de angústia para orar tanto como Jonas. Mas ainda que estejamos passando por momentos mais difíceis possíveis, se buscarmos o Senhor, Ele vai ouvir. Eu acho que eu coloquei ali o significado de Sheol, põe ele, por favor. Como nós lemos aqui no versículo 2, acompanha comigo novamente aí. E disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele me respondeu do ventre do Sheol. Olha o significado dessa palavra que Jonas usa. Mundo inferior, mundo dos mortos, sepultura, inferno, cova, lugar ao qual não há retorno, lugar sem louvor a Deus. Por isso que ele diz: os mortos não te louvam. Lugar para onde os ímpios são enviados para o castigo, referindo-se à degradação extrema no pecado. Ou seja, ainda que você esteja na sepultura, Jonas de fato estava simbolicamente. Se houver um clamor ao Senhor, o Senhor ouve. Ainda que você esteja uma degradação extrema de pecado na sua vida, se houver um coração quebrantado e humilde, que a Escritura diz é que o Senhor nos ouve. Por isso que é importante, como eu disse aqui no último domingo, quando você lê a Escritura, você ouve a voz do Senhor. Quando você ouve um sermão, você ouve a voz do Senhor. Quando você fala, ora e abre a sua boca, você fala ao Senhor da Escritura. Então, por isso é fundamental um cristão estar sempre orando. Segundo, põe ele, por favor. Segundo princípio, a disciplina de Deus é uma prova de seu amor por nós. Versículo 3, acompanhe comigo, por favor. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Eu não sei como que chama isso. Sabe quando você vai à praia, você pula uma onda, daí na hora que você cai, você não vê, tinha outra, e atropela, você sai virando cambalhota para trás, assim? É mais ou menos isso aqui, Jonas está falando. Passou um turbilhão de coisa aqui por cima de mim. Turbilhão de coisa. Veja, Jonas, ele foi rebelde. Mas no capítulo 1, ele foi rebelde, só que sincero. Ele disse: não, essa tempestade aí tem um culpado, eu sou o culpado por conta disso daí. Ele sabia que aquela tempestade ali não era fruto do acaso. Ele sabia que o fato dele ter sido jogado ao mar não era culpa dos marinheiros, mas era o próprio Deus o punindo. Ele sabia que o fato da sorte ter recaído sobre ele, o fato dele ter sido lançado ao mar, e esse perrengue ao qual ele estava passando, ele sabia, isso que não tem nada a ver com os homens, tem a ver comigo, com o meu pecado, por conta do meu pecado, eu estou passando essas circunstâncias. Isso aqui, meu irmão, é fundamental para mim e para você. Aprender a assumir culpa. Assuma a culpa. Ai, foi mandado embora do serviço. Mas toda semana você chega um dia atrasado. Quer sair mais cedo? Sua avó já morreu 442 vezes. E perseguição do meu chefe. Não é vagabundice mesmo. Trabalha mal. Precisa ser honesto. Precisa trabalhar de forma correta. Não ficar culpando os outros. Não culpar. Jonas, ele via que era Deus chacoalhando ele, disciplinando ele para que ele voltasse à obediência. E veja, Jonas, ele vê a disciplina sobre ele como amor divino. Isso aqui não se contradiz, de forma nenhuma. Disciplina com amor. Na verdade, são coisas complementares. Quem ama, disciplina. Se um filho de Deus, por exemplo, pega um caminho errado, como Jonas estava pegando, e Deus não faz nada, esse filho ele vai a cada dia se distanciar mais. Cada dia. É por isso que Deus precisa disciplinar. Com qual finalidade? Que ele volte ao caminho, que ele volte a obedecer. Lembre-se disso. Disciplina é sinônimo de amor. É tão certo? Hebreus capítulo 12. Olha o que o autor de Hebreus diz. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos.
Eu gosto mais daquela versão que diz, né, não sois filhos, assim, bastardos. Bastardos. E é claro, Deus diz assim, calma aí, você está vivendo errado no pecado. E não está acontecendo nada com você? Não, não é porque você é o filho preferido de Deus. É bem provável que nem filho você seja. Porque se nós estamos vivendo no pecado, tem diferença, né? Pecar e viver no pecado. Viver no pecado e Deus não disciplinar, querido, você tinha que ficar muito preocupado. A possibilidade de não ser filho é grande, muito grande. E é claro que isso aqui se aplica em relação aos nossos filhos também. Porque qual é o padrão de pai amoroso que nós vemos hoje? O pai amoroso contemporâneo é aquele pai que deixa o filho fazer o que ele quiser. Faz o que ele quiser, não tem problema nenhum. Ele não reprime nenhum dos desejos, dos instintos do filho. Não reprime nada. Ele jamais diz não. Por quê? Porque a psicologia vai dizer, né? Não fale não, seus filhos podem crescer traumatizados, não pode. Então ele não reprime, faz todos os gostos, compra todos os brinquedos. O bom pai, para a era moderna, é aquele pai que deixa o filho reinar em casa. Reinar, que eu digo, não no sentido de fazer bagunça, mas no sentido de governar. É ele que decide tudo. Você sabe, né? Deus instituiu o homem para governar a casa. O homem. E existem alguns lares onde a autoridade veste saia, onde é a mulher que é a chefe. Mas alguns lares, pior do que isso, onde a autoridade veste fralda. É a criança que determina o que come, o que não come, a hora que come. Fulaninho, está na hora de comer. Não, eu não quero agora. Mas está todo mundo comendo. Eu não quero. Põe tal coisa, eu não gosto. É a criança que determina, isso é terrível. Isso faz mal para a criança, faz mal para a família, faz mal para todo mundo. E é lógico, esses pais modernos jamais vão pensar na possibilidade de repreender um filho fisicamente. Onde já se viu, né? Tortura. Nós somos a favor da tortura. Você percebeu a colheita que nós estamos tendo de adolescentes sem identidade alguma? E quando eu digo sem identidade alguma, é literalmente, né? Você pergunta o que você é. Eu sou não binário. Plus advanced. Eu não sabe o que você é. Não sabe nada. Sem personalidade alguma. Olha as crianças que nós temos. Imagina, gente, vamos lá. Ó. Eu lembro, o Thiago, meu primo, aqui é testemunho. O nosso vô, gente, era um barbudão, cabeludo. Parecia o Thor, só que na versão um pouquinho mais barbudinha, né? Mas pensa no homem bravo. Eu lembro que os filhos, sendo pais de família já, meu avô falava, era sim senhor, não senhor. Um neto passar no meio da conversa assim, nunca que você via. Hoje em dia é normal, né? A criança atravessa. Aqueles pais, e não eram nem crentes, aqueles pais que foram firmes em relação à criação de seus filhos, formaram a nossa geração aqui, ó, a geração da maioria. O problema é que muitos de nós estão indo para outro caminho e estão pensando assim, olha, foi muito rigoroso comigo lá atrás, eu tenho que soltar a rédea aqui. E os filhos, a cada dia mais, têm se perdido. Não há mais senso de autoridade. Filho não chama mais pai e mãe de senhor e senhora. E eu, particularmente, eu acho um absurdo. Como assim? Pai e mãe não é amiguinho de escola, não. Você é a casa do escambau, senhor. E aí, você imagina, os pais firmes formaram bons filhos. Agora os pais têm se afrouxado a cada dia mais. Olha a geração de jovens que nós temos. E espere para você ver a geração de filhos desses jovens que nós estamos tendo. Espere para ver. Uma que a maioria acha que nem filho vai ter, né? Não binário, plus, advanced, master, sei lá, né? Assexuado. Mas os filhos que vierem, espere. Espere e verá a desgraça que nós iremos escolher. Os psicólogos hoje dizem que é inadmissível repreender o filho de forma física, né? Física. Eles dizem que nós não devemos nem sequer falar muitos nãos, porque não é uma palavra muito negativa, óbvio, né? É um verbo negação, vai ser negativo. Porque o filho ele pode crescer traumatizado.
padrão nosso de educação não é o que as pessoas dizem, o que a psicologia diz, nem o que seus pais ou os meus pais disseram. Nosso padrão de educação é a Escritura. E que palhaçada é essa que não pode falar não para os filhos? De 10 mandamentos, 8 começam com não. E você não pode falar não, seu filho. Tudo é sim. Não fala uma palavra intermediária ali, né? Porque não é muito pesada. Filho, até pode, só que o momento não é propício. É não, moleque! Perdão, falei alto, né? É não mesmo, para acordar. Meus 3 filhos mais velhos, a primeira palavra que eles aprenderam a falar? Não. Só ouvia isso. Criança pequena vai ouvir muito não. Agora, que história que é essa que nós também não podemos disciplinar nossos filhos? Absurdo. Então você está aí, né? Porque tem alguns irmãos que já compartilharam comigo isso, né? Eu nunca tomei a chinelada do meu pai, da minha mãe. E eu falo sempre assim, devia. Faz falta, mal educado. Não fala na cara da pessoa, óbvio, né? Mas veja, o que a Escritura diz a respeito desse tema? A Escritura diz alguma coisa nesse sentido de que, olha, a partir do momento que seu filho, que um irmãozinho bater no outro, o que você faz? Ponha no cantinho da disciplina para que eles possam pensar, raciocinar e ver como é ruim ficar sozinho. Será que é isso que a Escritura diz? Olha o que diz Provérbios, põe ali, por favor. Provérbios 13, 24 vai dizer assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo disciplina. Pastor, mas vara aí é um sentido alegórico. Não é, vou mostrar para você que não é. Além do mais, o que retém a vara aborrece seu filho, a palavrinha aborrece ali, no original é sane. E em outras passagens ela é traduzida como ódio. Ódio. Ou seja, poderíamos traduzir da seguinte maneira: o que retém a vara, ou seja, o que não disciplina, odeia seu filho. Mas o que o ama, cedo o disciplina. Você percebeu para o mundo hoje sinônimo de um pai amoroso? Aquele que nunca repreende fisicamente o filho. Esse é um pai que ama. Para Deus, você nunca deu uma chinelada, varada no moleque? Não? Então você não ama de verdade. Provérbios 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Tu a fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara. Olha, porque não tem como a vara ser no sentido alegórico. A palavra aqui, fustigar, é nacar, que significa literalmente açoitar, bater, golpear. Então, que história que é essa que vara é sentido figurado? E reparou, né? Se fustigar, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Não vai morrer, pode ficar sossegado, gente. Não morre. Um monte de gente aqui, tomou umas varadas boas quando era pequeno, está vivo. Se é seu filho vai morrer, não vai. Não vai. Na verdade, ele pode ter um trauma de ser alguém respeitoso quando ele crescer. Apenas isso. Provérbios 26, 3. Pode pôr os outros dois também. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Está dando até o alvo. Até onde deve ser. Quem está dizendo isso? Deus. Através do homem mais sábio que já pisou aqui. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Vara e disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quantas vezes eu já vi pais, mães passarem um carão em aniversário, em shopping, em casa de amigos, de parentes, porque a criança parece um capetinho, não obedece ninguém. Por que os pais passam essa vergonha? Porque em casa não foi feito o trabalho que tinha que ser feito. Apenas isso. Disciplina é um ato de amor, queridos. Lembre-se disso. Disciplina é um ato de amor. E terceiro, para encerrar, fazer bem rapidinho isso aqui, põe ali, por favor. Terceiro princípio. A maior tragédia do nosso pecado é nos afastar de Deus. Versículo 4, para encerrar, diz assim. Jonas 2, versículo 4. Eu disse, fui expulso da tua presença. Como poderei ver o teu santo templo novamente?
Lembra que Jonas fugiu de Deus e agora ele está lamentando porque ele não pode adorar a Deus. Deus poderia dizer assim para ele: olha, você não quis? Ora, você não me quis, você quis fugir de mim, agora você está reclamando. É por isso que a maior tragédia do ser humano não é, em primeiro lugar, enfermidade, dor, doença, perda, luto. Não, não é. A maior desgraça do ser humano é ele não ter acesso a Deus. Tanto é que, olha o que Paulo vai dizer em Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Aqui falando a respeito dos condenados, né? E para vós, primeiro em relação a nós, né, que passamos tribulações desse mundo. E para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor e Jesus se revelaram do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Ou tem uma versão que diz: banidos da face do Senhor. Essa é a pior dor do ser humano. Ser banido da face do Senhor. E veja, Jonas aqui, ele está apenas recebendo aquilo que ele pediu, né? Calma, você não queria ir para longe de mim? Você foi, agora está aí no fundo do mar, você vem lembrar de mim. Vem me pedir. Por isso, tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que você pede. Eles até de forma involuntária. Quantas vezes eu já ouvi pessoas assim: fulana, irmã nova, né, solteira. Você não pensa em casar, não. Casar, Deus me livre. Daí tá lá com 40 anos. Pastor, não aparece ninguém. Pediu para Deus livrar lá atrás. Deus me livre, Deus livrando. Filhos, nossa, Deus me livre. Cuidado, cuidado. Jonas, longe de Deus, ele não pode exercer a finalidade de todo homem, que é glorificar ao Senhor. Põe isso ali, por favor. O breve catecismo de Westminster, a primeira pergunta é assim: qual o fim principal do homem? Fim no sentido de finalidade, né? Qual a finalidade principal do homem? E depois responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que nós estamos aqui. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificamos e desfrutamos do Senhor. Então, se nós somos desobedientes e vamos por caminho de pecado da desobediência igual Jonas, nós somos privados daquilo ao qual fomos chamados para fazer, glorificar a Deus. Por isso que o pecado, ou ele nos afasta da comunhão com o Senhor, ou a comunhão com o Senhor vai nos afastar do pecado. Não há meio termo. Não há meio termo. Para terminar, Provérbios 3:11. Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Não rejeites a disciplina do Senhor. Ou seja, se o Senhor tem te punido, nos punido, a primeira coisa que devemos fazer é uma autoavaliação. Ou, para ser redundante, né, uma autoavaliação de nós mesmos. Se autoavalie, ore como Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Sejamos honestos, na maioria das vezes nós não precisamos nem dizer, né, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. A gente sabe o caminho mau que a gente está seguindo. Basta que haja arrependimento. E se o Senhor tem nos disciplinado, a disciplina, por mais que momentaneamente não seja motivo de alegria, mas ela tem um fim proveitoso, que é nos reconduzir aos caminhos de novo. Só esse exemplo, eu termino. Toda vez eu dou ele, mas tem que falar, né? Veja, quem aqui já apanhou dos pais quando era criança? Só para saber. Nossa, gente, o pai de vocês era bonzinho demais, hein? Minha mãe parecia o Zorro. Beto Carreiro. Eu lembro uma vez, eu estava andando com uns maconheiros, mas não fumava não, tá, irmãos? Fiquem em paz. Estava andando com um maconheiro, nadando no Rio Paraíba. Coisa leve, né? Nada periculoso, nossa, marginal, né? Não, nada nesse sentido. Só que eu lembro que ela me dizia: não quero você andando com esses moleques. Não quero você andando com esses moleques. E eu desobedeci ela um dia, não sei se eu matei aula, não lembro. E fui curtir.
Você percebeu que mãe sempre descobre, né? Sempre. Não adianta, queridos, esconder as coisas. Mãe sabe. Nem que seja para Deus chegar e falar no ouvido assim, ó, seu filho tá andando com maconheiro. Fala. Eu lembro que cheguei em casa, e o que quebra a gente é isso, né? Cheguei em casa, tudo em paz. Ufa, ninguém sabe de nada. Fui tomar meu banho. Foi tranquilinho. Porque minha mãe era bem brava, né? Na hora que eu saí do banho, ela entrou no quarto. Tira a toalha agora. O que é isso? Tinha nem enxugado, imagina, molhadinho. Gente, apanhei. Apanhei demais. Só escutava os estralos. E é óbvio, né? Esse tipo de disciplina, na hora você fica chateado, óbvio. Pra quê? Aí, alguns anos mais tarde, eu vou pregar numa clínica de recuperação aqui perto de nossa cidade. Chuta um tanto de gente que eu vi lá. Aqueles caras que estavam nadando comigo, gente. Aqueles amigos que minha mãe dizia, não anda com eles. Isso, sem tirar os que morreram no meio do caminho, óbvio, né? Aí eu lembro que eu pregando lá, fulano, cara, esse aqui morava do meu lado. Lembra? Nossa, Deus. Sabe a primeira coisa que eu me lembrei? Bendita sua. Oh, Deus. Se não fosse aquilo, talvez eu estaria no mesmo caminho que eles. Se um pai que ama, disciplina, e deve disciplinar os seus filhos quando erram, quanto mais o nosso Deus. A disciplina que o Senhor tem para comigo, para com você, não é para nos humilhar, mas apenas para nos reconduzir à obediência novamente. Amém, queridos?